para pensar a capoeira, para pensar essa pedagogia, e eu juntei essa palavra chamada pedagoginga, e nesse processo de ajuntamento dessa palavra, eu fui tentando descobrir alguns autores que pudessem me ajudar, que eu achava que era uma palavra nova, mas na verdade já tinha um, um historiador que chama Alan da Rosa, que ele é quem desenvolve essa palavra pedagogia para explicar uma série de formas de você trabalhar as questões relacionadas às questões raciais, né? Lá em São Paulo. Então eu se utilizei da palavra, mas na verdade eu estou focando mais na capoeira mesmo, assim, na minha experiência. Esses diálogos encruzilhados que eu boto aí tem a ver com esse trabalho com a comunidade indígena Vasco-Cocal. E dentro desses valores civilizatórios que eu venho discutindo ele, que é uma outra autora que eu comecei a pensar nela assim também, porque ela traz essa característica da capoeira. Quando eu fui lendo sobre valores civilizatórios, fui enxergando a capoeira dentro dele, né? Esses valores civilizatórios que ela vem falando, ela vai... Esses valores civilizatórios afro-brasileiros, especificamente, que foram construídos aqui por nós, pessoas negras, aqui no Brasil. Essas, essas formas de trabalho, formas pedagógicas, eu vou falar assim, de pensar, por exemplo, que a gente, a partir daqueles elementos que a gente consegue estabelecer, como, por exemplo, a corporeidade, é uma parte do texto eu estou falando da corporeidade, da ginga enquanto corporeidade, né? Mas para além da ginga também tem todo um jogo corporal, de movimentação, da luta em si, da dança, da ginga e da mandinga. A pedagoginga foi o que me ajudou a pensar um pouco de como eu poderia... Na verdade, eu já tinha pensado na pedagoginga lá na graduação. Só que aqui eu destrinchei mais pensando ela dentro desses valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, essa autora que me ajudou se chama Azoilde Trindade, a pensar nesses valores, né? Um desses valores é a circularidade, ou seja, nós da capoeira trabalhamos sempre na circularidade. Eu falei da ginga enquanto corporeidade, mas tem o círculo, a roda de capoeira enquanto circularidade. É assim que a gente acaba ensinando esses valores afro aqui no Brasil, né? E não é só a capoeira, outras manifestações fazem isso, mas nós temos esse processo educativo mesmo, assim, enquanto a gente está ali enquanto professor, né? Sou contramestre, mas no grau de professor eu sou contramestre, no grau de professor é o mestre, no grau de professor é professor. Só tem a ver só o nível de graduação, mas eu sou professor, é o que eu ensino, né? Então, nos momentos desses encruzilhamentos lá em Vasco-Cocal, foi outra experiência que eu tive que tem a ver muito com observar. Eu externamente eu estava lá olhando, praticando, ensinando a capoeira para umas pessoas indígenas que também tinham seus valores civilizatórios indígenas e que teve num momento assim, a princípio era bem difícil porque a comunidade estranhou um pouco a capoeira lá, e foi o cacique que já faleceu, Jeová. Ele quem, em uma das apresentações que a gente chamou a comunidade, fez uma roda, um evento, ele levantou assim, ele falou, a capoeira também é indígena. Então foi como um comando para a própria comunidade, né? Eles têm uma outra forma de organização. Aqui quem está sentado nessa imagem é a Dona Cuca, que é uma matriarca de lá também. Então, esse diálogo eu percebo que foi a partir, esse diálogo foi pelo corpo, né? Claro que tem a musicalidade também indígena, eles também fazem rodas de toré, o toré que ao mesmo tempo é uma dança, também é um ritual. Mas foi a capoeira, a corporalidade da capoeira e a corporalidade desse diálogo corporal que foi nossa proximidade, né? No meu artigo também eu vou trazer na oralidade e trago a musicalidade enquanto um espaço de memória. Eu escrevi, eu tenho um CD e até eu coloco na citação a letra da música.
tem a ver com a nossa história aqui de Alagoas. Assim como na Bahia as pessoas cantam músicas da Bahia, lá no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, aqui em Alagoas também a gente tem pessoas que escrevem música de capoeira e falam da história daqui. A letra dessa música eu só vou falar ela, no Quilombo dos Palmares, é lugar de tradição, todo 20 de novembro é aquela procissão. Quem não vem a Alagoas é preciso conhecer, o lugar que tem mandinga é festa para preto ver, a expressão da negritude celebrando os ancestrais. São Bento Grande, São Bento Pequeno, Angola e regional, o atabaque vai marcando ao som do berimbau. Isso é uma letra muito simples, mas é uma letra que tem a ver com a minha experiência também aqui. E e é engraçado porque quando eu comecei a andar na Serra da Barriga, a gente andava no chão de terra. Hoje a gente anda no chão calçado. Então, tem a procissão que eu falo não é o de agora. A procissão que eu falo é de um tempo passado. Então, é de um tempo da memória mesmo, nossa, dos capoeiristas daqui. Quando a gente subia aquela Serra da Barriga a pé, do pé da serra até em cima, e chegava lá em cima para ficar no 20 de novembro jogando capoeira o dia inteiro. Porque para a gente faz um sentido muito grande isso, né? E é por aqui eu vou encerrando, mas chegando nas considerações finais, só reforçando que esse entrelaço dessas tradições ancestrais afrodiaspóricas está muito presente na minha vida enquanto o praticante de capoeira, mas também como pesquisador, né? Essa experiência que eu tive, não experiência, mas essa convivência que eu tive, que eu tenho inclusive ainda hoje, esse convívio que eu tive com o povo, especificamente o povo Vassu, também me fez refletir sobre a importância desses valores civilizatórios, principalmente para a gente aqui em Maceió, por exemplo, que eu trabalho na periferia, principalmente para a gente que tem, muitas vezes é o que o aluno de capoeira tem, que são a aula de capoeira. Na periferia ele só tem aquilo, e aquilo para ele é muito importante. Então, para a gente também, para mim no caso, eu como educador, como contramestre de capoeira, também é muito importante pensar que eu estou levando para essas pessoas, discutindo com elas, sem precisar falar essa palavra valor civilizatório, é o que eu apresento enquanto um lugar para discutir a capoeira e a ginga. E essa ginga essa pedagogia a partir da ginga. Ou seja, porque a capoeira é mais do que uma prática folclórica, né? Essa é uma das coisas que eu falo nas considerações, porque para mim a capoeira é muito mais do que uma prática folclórica, né? Por isso trazer a minha experiência para responder uma pergunta que eu faço no começo, que é se a capoeira pode ser uma prática de educação patrimonial. Eu coloco as minhas experiências para dizer que sim. E não só isso, também dialogando com os intelectuais que podem favorecer alguns diálogos quanto ao tempo, quanto à experiência especificamente aqui em Alagoas, né? Quando eu me vejo hoje aqui, por exemplo, apresentando esse trabalho, quando eu me vejo hoje aqui apresentando, entrando na universidade, tipo, eu estou meio que tentando dar continuidade àquilo que é de responsabilidade nossa, né? Não é só sobre mim, é sobre um movimento gigantesco que é a capoeira, né? A gente está conectado todo o tempo, pelas rodas, pelo jogo, pela historicidade, pela musicalidade, por esses valores civilizatórios afro-brasileiros.